Samara, já temos quórum, né? Wesley, Temos sim, 12. Você está gravando, Wesley, hoje? Iniciando agora a gravação, presidente. Pronto. Queria... Quando você terminar aí, você pode falar, tá bom? Pode iniciar. Hoje são 25, né? Boa tarde a todos e a todas. Hoje a nossa reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Parnaíba, no dia 26 de janeiro de 2023. Hoje nós temos como pauta a discussão da etapa municipal de saúde e também o nosso plano, né, de ação para 2023 do Conselho Municipal de Saúde. Então, neste momento, eu vou passar a palavra para algum conselheiro queira dar um informe para a gente iniciar a nossa pauta. A doutora Damares tem a fala. Damares. Nosso conselheiro Cardoso está entrando. Pronto. Silvana, quando você fala acerca de trazer informes, cabe nesse espaço algo que chegou ao meu conhecimento por parte de uma usuária, né? E foi solicitado a essa usuária que fizesse um exame de maior complexidade, né? E ela foi, via uma orientação minha, não é, procurar uma unidade básica de saúde, e foi informado a ela pelo profissional de saúde que um exame dessa complexidade o SUS não cobriria. E eu trouxe, inclusive estou com o scanner da solicitação do exame, né? Chama angio, alguma coisa cranial, né? Refere-se a um exame de ordem cranial, como se fosse uma ressonância, mas tem uma terminologia mais apropriada. E me acendeu a lanterna porque os princípios do SUS da integralidade, não é, e da universalidade, eu entendo que não se coadunem com esse que foi dado a essa usuária, não é? Então, o que poderia ser feito nesse sentido? Nós temos duas situações. Nesse caso aí, é encaminhar para a Secretaria de Saúde, né, fazendo um requerimento à própria família para que a Secretaria de Saúde pague o exame, e aí eles vão ver dentro da regulação se esse exame tem em Teresina, entendeu? Se o SUS ele paga esse exame em Teresina, então ele vai para a fila de espera. Se não, se for só um exame que seja particular, que na minha cabeça eu acho que é bancado pelo SUS, né? Então, a própria família, com a negação da Secretaria de Saúde, ela pode procurar a Defensoria Pública para que a Defensoria Pública encaminhe para a Prefeitura. Mas o primeiro passo era bom que ela fosse até a Secretaria de Saúde para saber da regulação se esse exame não faz em Teresina, porque eles têm a pactuação, né, que eles fazem. Compreendi. Você depois pode estar passando para mim, eu vou até o pessoal lá da regulação para poder ver se de fato tem ou não pelo SUS, tá bom? Para depois a gente tomar outras providências. Tá bem. Era somente essa a colocação. Obrigada. Tenham todos uma boa noite. Continuo na reunião. Tem mais algum conselheiro que queira dar um informe? Se não tem, nós vamos passar agora para o Júlio, né? O Júlio é da Regional de Pix, mas ele está na organização da Conferência Estadual de Saúde, ele vai se apresentar melhor aqui para nós, e nós vamos falar aqui justamente da questão da etapa municipal de saúde, né? Todos nós sabemos da Conferência Nacional de Saúde que vai acontecer. Então, assim, eu como presidente, achei por bem convidá-los, né? Convidei o presidente do Conselho Estadual, mas ele acabou de nos falar que está indo para Porto Alegre, ou já está em Porto Alegre,
e pediu para que o Júlio, né, estivesse aqui conosco. Todos nós conhecemos o Júlio, pessoa competentíssima nessa área, então eu fiquei muito feliz porque o Júlio está aqui, já o conheço, é um servidor da FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde. Então, neste momento, eu vou passar para o Júlio, né, que depois os conselheiros podem fazer perguntas para que a gente esteja fechando aqui hoje a nossa data da etapa municipal de saúde, tá bom, gente? Então, eu vou passar agora, nesse momento, para o Júlio. Boa tarde a todos e a todas. Me ouvem? Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Esse microfone Sim. meu aqui, às vezes, falha um pouco. Perfeitamente, Júlio. Companheiro, seja bem-vindo. Ok, obrigado, Flávio. Obrigado a Silvana. Eu queria aqui pedir desculpas em nome do presidente Pitombeira, né, que, como já bem falou a Silvana, ele não pode estar aqui com vocês hoje, porque ele está no Fórum Social Mundial lá em Porto Alegre, né, juntamente com a dona Elizabeth também, que é a nossa vice-presidente, e me pediu que eu pudesse estar aqui representando eles para que pudesse estar tirando aqui as dúvidas em relação às conferências municipais, consequentemente da macro-regional e da estadual. Tá? Então, eu não sei como é que a gente vai fazer, Silvana, se a gente vai abrir para perguntas e dúvidas, mas a gente só fazer aqui uma análise geral do processo das etapas das conferências, né? Sim, então, de sim. acordo com a resolução de convocação, as conferências municipais, elas começaram a acontecer desde o mês de novembro e se encerrarão no final do mês de março. Então, a gente tem ainda todo esse mês de janeiro, mês de fevereiro, mês de março, para estar realizando as nossas etapas municipais. A etapa estadual está prevista nos meses de abril e maio, e a etapa nacional no mês de julho, essa já com data definida, do dia 2 ao dia 5 de julho, em Brasília, né? A etapa estadual, a conferência estadual, também já está com data definida, de 25 a 27 de maio, salvo engano. Posso estar errado por 1 ou 2 dias, mas, se não me engano, vai ser nessas datas, né? Em relação às nossas conferências municipais, de informação assim, geral, assim, o que é que a gente tem para informar? Municípios que fizeram conferências de 2 anos para cá, desse momento não haverá necessidade de fazer conferências, né? Vamos fazer plenárias para discussão do documento orientador e do tema da Conferência Nacional de Saúde. E municípios que não fizeram conferência nesse período, obrigatoriamente terão que fazer a conferência municipal. Se tiver que discutir outro tema, tem que inserir também dentro das suas discussões o tema da Conferência Nacional. Isso para ser feito pelos municípios até o final do mês de março, que é o prazo que a gente tem para realizar as nossas etapas municipais. Então, de informe geral sobre datas, é isso que a gente tem para informar. Então, alguma dúvida, alguma coisa, a gente está aqui para colaborar com vocês. Presidente? Professor Flávio, com a palavra. Então, obrigado pelo trazer essas boas novas, essas orientações, companheiro Júlio. Eu gostaria de aproveitar o ensejo de estar tocando no tema conferências municipais e etapas da conferência estadual e nacional, só para... Aqui a gente procura sempre ser muito didático, Júlio, na formação dos nossos processos aqui no Conselho Municipal de Saúde de Parnaíba. Lembrando a todos nós, conselheiros e convidados, que a Conferência Municipal de Parnaíba, realizada no ano de 2021, ocorre sempre no primeiro ano do mandato do Executivo Local, e que agora nós estamos em primeiro ano de mandato do Executivo Estadual e Nacional. Por isso que é Conferência Estadual e é Conferência Nacional. E, no termos de conferência municipal, nós estamos realizando, na verdade, não uma conferência, mas uma etapa municipal da conferência estadual e nacional. Só para ser didático, até porque a conferência municipal mesma, ela tem que acontecer no primeiro ano do mandato do prefeito, para poder contribuir para os documentos orientadores da política municipal de saúde, programação de saúde, plano plurianual, plano anual de saúde e execução, né? Então, nós, no caso, com essa orientação que o nosso companheiro Júlio muito bem nos traz, estamos em dias, né? Porque nós realizamos a 8ª Conferência Municipal há 2 anos, em 2021, né?
e, portanto, nós podemos fazer uma forma mais simplificada, que seria a plenária, pelo que eu estou entendendo, né, Júlio? Júlio, você também pode nos trazer informações sobre uma possível orientação de organização para a realização de uma etapa intermediária entre a municipal e a estadual? Como é que está essa discussão? Vai ser realizada a etapa regional ou não? Flávio, dessa questão já está decidido, né? Inclusive já tem no regulamento, aliás, no regimento da 9ª Conferência Estadual, né? Já está prevista a realização das etapas macro-regionais, que são posteriores às municipais e anteriores à estadual, né? Por que foi adotado esse mesmo sistema de conferência macro-regional e direto da municipal para a estadual? Essa experiência foi adotada o ano passado, da Conferência de Saúde Mental. Acho que alguns de vocês estiveram presentes aí nessas etapas e puderam ver. E o Conselho Estadual achou que foi uma experiência bem-sucedida e achou por bem, novamente, fazer essa metodologia de conferência macro-regional entre as municipais e a estadual. Um dos pontos também que levou o Conselho Estadual a adotar essa medida, Flávio, é justamente a questão da participação, da quantidade de pessoas participantes, e também porque o ano passado a gente teve problema com questão de orçamento para a realização da conferência. E a etapa macro-regional, as etapas macro-regionais, de certo modo, elas deram uma diminuída no custo se fosse fazer diretamente uma conferência estadual, com todos os municípios participando, que teríamos um número bem maior de participantes, entendeu? E demandaria muito mais tempo, demandaria muito mais recursos. E o ano passado teve esse problema. Como estava ainda na indefinição de mudança do governo, não se sabia como ele queria ser para essa gestão, a questão da disposição do novo secretário de saúde em relação ao orçamento, às despesas com os conselhos. Então, o Conselho Estadual decidiu novamente fazer essas etapas macro-regionais, que não vai prejudicar de forma alguma as etapas municipais, certo? Os municípios continuarão fazendo as suas etapas dentro dos seus prazos estabelecidos, que até o fim de março. A única diferença é que, após a etapa municipal, vão ser realizadas as etapas macro-regionais, que foram divididas na verdade, são 4 macro-regiões no estado do Piauí, né? Mas a macro-região dos Cerrados, como é uma macro muito grande, é questão de tamanho, né? Foi dividida em 2 para facilitar justamente o deslocamento dos municípios para participar dessas etapas. Vou colocar aqui para o conselheiro Doté, mas eu queria fazer uma pergunta, Júlio. Na questão das etapas municipais, a logística fica por responsabilidade do município, não é isso? Isso. E eu queria Cada saber município também. É responsável. Eu queria saber também, assim, a participação de um conselheiro ou 2 conselheiros vir para a participação dessa nossa plenária. É possível, não é isso? Sim, perfeitamente possível, Silvana. É só fazer o convite para o Conselho Estadual. Eu acredito que disponibilizará alguém, com certeza, para estar participando das etapas municipais. Você já tem um número de delegados, não, né? Tem no documento, né, que vocês estão encaminhando. O regimento tem, Silvana. De Certo. acordo com a população, né, de cada município, né? Certo. Dizer, Eu queria passar para o no Tiago. caso específico de Parnaíba, deixa eu só ver bem aqui, como Parnaíba tem mais de 100 mil habitantes, né? Então, Parnaíba tem direito a eleger 32 delegados para a etapa macro-regional. Certo. Eu passo para o Tiago, porque ele quer uma fala. Pode Não, falar. era rápida, é só para explicar que essa conversa, essa forma de se fazer, por acaso o próprio presidente e a Beth conversaram, eles chegaram a mim, me conversar comigo da experiência passada, e eu conversei com a equipe organizadora nacional na época. Eles estavam em formação lá no Rio, na Fiocruz, e a gente passou para eles, né, e foi bem aceito, não teve nenhum problema. A única coisa que Pigato colocou no dia foi, olha, que não pode acabar com a etapa municipal, mas a forma que o estadual vai organizar, né, o estado pode estar livre, não pode diminuir a quantidade e nem ter problemas na etapa municipal. A etapa municipal acontecendo,
não tem nenhum problema acontecer desta forma, né? E os números o estadual tem, né? Ele já sabe de como vai acontecer, a quantidade, mas aí é bem livre. E aí eles tornaram, Pitombeira tornou a tocar na nossa RO ontem, né? E falando sobre os relatos, ele tornou a colocar e foi liberado pela Nacional, viu? É só para deixar isso bem claro que realmente o Conselho Estadual falou. Sobre a questão da vaga, vocês também podem estar me convidando, né? Mesmo eu morando em Parnaíba, quer dizer, agora eu não moro mais, estou quase em Teresina, porque eu estou assumindo a SASC, uma coordenação da SASC, e aí, se vocês quiserem a minha ajuda na conferência municipal, na etapa municipal, vocês podem só solicitar que eu envio para o Conselho Nacional o pedido, e aí eu vou por minha conta, não tem nenhum problema. Certo. Só o estadual que vai ter que solicitar, como eu moro também no Piauí, né? É só solicitar na época, mas o Pitombeira já foi fazer isso agora, recentemente, né? Para a etapa, solicitar a minha presença e de outro conselheiro nacional na etapa estadual. Ok. Eu vou passar para o Dr. Carlos Barros, que é conselheiro da gestão, né, e técnico da Secretaria Municipal de Saúde. Dr. Carlos. Boa tarde a todos. Boa tarde, Júlio. Tudo bem? O Júlio talvez não tenha lembrado de mim, porque eu não estou aparecendo a imagem. Para lembrar o nome é meio difícil. E, Júlio, é uma pergunta só. A plenária municipal, como o professor Flávio muito bem explicou, nós já fizemos a conferência municipal e agora vamos com a plenária municipal para discutir alguns temas de relevância estadual e federal, porque entendo que as discussões dessa plenária serão propostas que devem ser discutidas para qualificar a gestão do Sistema Único a nível de Estado e qualificação de gestão a nível federal, a partir das demandas municipais. Nessa perspectiva, a minha pergunta é a seguinte: se a nível municipal nós estamos já discutindo as demandas que o município entende que devem ser levadas para qualificar a gestão estadual e federal, nós vamos para uma segunda discussão macro-regional para estar discutindo essas mesmas demandas, e se vamos para uma macro-regional discutir as mesmas demandas, será que todas as demandas que serão oriundas dos municípios poderão chegar até a conferência estadual ou federal? Tendo em vista que, se você imaginar que a macro-regional, de certa forma, fará um filtro das demandas oriundas do município, porque ela terá que tirar diretrizes que sejam comuns, né, a todos os municípios e que possam contemplar as necessidades dos municípios do estado do Piauí, não só junto à política estadual, mas também à política federal, Sistema Único de Saúde. Então, a pergunta não haverá, com essa macro-regional, um filtro que poderia estar reduzindo essas demandas para a conferência estadual oriunda desse quantitativo de municípios que o Estado tem, que são 224? Essa é a minha pergunta. Presidente, deixa eu emendar antes de Júlio responder. Certo. Então, eu vou me aliar aqui ao companheiro conselheiro Carlos Barros, porque ele trouxe justamente algo que eu quero complementar e de extrema importância. Eu julgo que a reflexão que o Carlos Barros está fazendo, ela é eficiente, ela é importante e ela tem consequências mesmo. A gente compreende a justificativa trazida das questões de orçamentárias dos últimos anos, as dificuldades por quais passam os estados, o país como um todo, e a gente precisa de um tempo até voltar a uma certa normalidade. Mas
eu julgo que não seja sem prejuízo esse arranjo que o Conselho Estadual de Saúde trouxe, embora ele tenha a eficiência da dinâmica para a condução das conferências por um processo com mais etapas, o que facilita o trabalho, de certa forma, para o Conselho Estadual de Saúde, ela acarreta em prejuízos, alguns. E por isso, eu julgo que deva ficar registrado nas discussões que, embora possa haver agora oportunidade, e aí seja bem-vinda a proposição, é de que isso não se torne uma jurisprudência, um processo, ato contínuo, nos anos posteriores, porque nós temos alguns prejuízos. O primeiro já foi citado brilhantemente pelo Dr. Carlos Barros, que é a questão da filtragem, que necessariamente vai ocorrer porque já ocorreu antes, quando, no processo da macro, você tem uma limitação, que deve ter mesmo, da quantidade de proposições que deve seguir para a próxima etapa estadual. E, inclusive, também, eu não sei se provavelmente, isso eu não tenho certeza, do processo de eleição dos delegados que irão participar da etapa estadual, que aí seria o segundo ponto. Se houver, na etapa macro-regional, um processo de eleição de delegados para participar da estadual, e isso não ficou muito claro até agora, mas o Júlio, nosso companheiro, pode nos trazer, se vai ser mantido o número por municípios ou, na etapa macro-regional, vai se fazer um novo processo de juntar tudo e escolher novos delegados, ou se os delegados oriundos da definição municipal já vai ser obedecida. Porque, veja só, se os delegados que foram eleitos em cada município, eles não chegam à etapa estadual, eles possam ficar na etapa macro-regional, perdem eles e o município, portanto, a oportunidade de dialogar na conferência estadual com conselheiros de outras macro-regiões, como, por exemplo, lá no sul do estado, né, entre rios e outros. E isso empobrece o processo democrático, o processo de crescimento do SUS. A gente entende, por questões orçamentárias, que é oportuno, e até concordamos, mas a gente fica receoso de que isso se torne uma rotina futura por conta destes prejuízos. O primeiro citado por Carlos Barros, filtragem nas reflexões e propositoras, e a que eu estou trazendo acrescida, que é a oportunidade de conselheiros eleitos delegados, participarem da etapa da Conferência Estadual de Saúde. É isso, Júlio, que eu gostaria que você pudesse nos esclarecer. Obrigado, Flávio. Muito bem colocado, viu, as duas situações, tanto a do Flávio como a do Carlos. Carlos, você me desculpe, mas sem eu ver a imagem, realmente eu não vou conseguir me lembrar, não, tá? Você me desculpe se eu não estiver conseguindo me lembrar aqui de você, tá? As duas falas foram muito bem colocadas e realmente, infelizmente, a gente tem que concordar, há uma perda da participação dos delegados que poderiam estar fazendo essa interação maior com todos os municípios, viu, Flávio? E também há uma filtragem em passar da etapa municipal para a etapa macro-regional, também vai haver uma filtragem de propostas para chegar na estadual. Começando pela questão das propostas. Se formos levar em consideração, porque até foi fixado um número limite de propostas que cada município deve enviar para a etapa macro-regional, né? São até 10 propostas por cada eixo. Se a gente for considerar todos os 224 municípios fossem enviar 10 propostas para passar direto da etapa municipal para a etapa estadual, nós teríamos 2.240 propostas por cada eixo para ser discutido em 2 dias de conferência. Um total de quase 9.000 propostas dos 4 eixos. O que a gente tem como experiência, pelo menos eu, enquanto comissão de relatoria, que eu tive na comissão de relatoria, na Conferência de Saúde Mental, e continuo agora na comissão de relatoria, agora como coordenador, é que
mesmo tendo esses muitos municípios com propostas, muitas propostas não acabam vindo repetidas. A comissão de relatoria, a gente faz essa filtragem, essa aglomeração das propostas, dividido por macro, né? Cada município envia para a sua macro correspondente, as comissões de cada macro faz essa sistematização das propostas, a filtragem, aglomera aquelas que são iguais, que têm o mesmo sentido, mas mesmo assim ainda gera um número muito grande de propostas. Acaba perdendo com essa filtragem porque a gente também tem que fazer a limitação dessa quantidade de propostas que vai para estadual. O que é o problema? É que ao chegar na estadual também, essas propostas também serão filtradas para serem enviadas para a nacional. O limite que o Estado tem de proposta para enviar para a nacional são 20 propostas. Então, você imagina aí de um conjunto de 224 municípios, o Estado tem que tirar apenas 20 propostas de cada eixo para ser enviado para a Conferência Nacional. Essa filtragem, realmente, ela começa a acontecer desde a etapa municipal, chegaria na estadual, mas nesse meio tempo a gente vai ter uma macro-regional e, infelizmente, realmente tem essa filtragem, né? A forma de não perder isso vão ser as discussões que os municípios vão estar representados dentro das etapas macro-regionais. Cada município com sua delegação, fazendo a defesa de suas propostas, fazendo as considerações, aprovando aquelas, né, que acham que são mais importantes naquele momento para fazer parte do relatório final daquela etapa, e assim levar para a discussão da etapa estadual. Isso em relação às propostas. Em relação à eleição dos delegados, Flávio, a gente também tem uma perda nessa questão, porque os delegados eleitos dos municípios, eles não vão mais direto para o Estado, então deixa de haver vamos dizer assim, aquele momento de conhecimento, de compartilhamento de conhecimentos, de ideias entre os delegados de todos os municípios do Piauí, e a gente se restringe a uma macro-região, e apesar de ser um pouco pequena, né, ela não representa o Estado como um todo, né? Então, a gente perde novamente essa representação, porque os municípios, os delegados que foram eleitos para a etapa macro-regional, não obrigatoriamente serão os mesmos que irão para a etapa estadual, porque na macro-regional também vai ter uma nova eleição, onde tem um novo limite, um novo número de delegados que serão eleitos, esse sim para a etapa estadual. Para tentar compensar essa perda e não fazer com que, vamos dizer assim, algum território, porque infelizmente todos os municípios não têm como ser contemplados, né? Então, a gente, no regimento, a gente propôs a divisão perdão, estou tentando encontrar bem que é a palavra, a divisão do número de vagas dos delegados de cada macro, se possível, fazer a divisão entre os territórios, para que todos os territórios sejam contemplados com as vagas dentro da conferência estadual. Isso não está previsto explicitamente, tá, no regimento, mas de acordo com o número que está lá de cada macro-região, o número de delegados que cada macro-região vai eleger para a conferência estadual, dá para fazer essa divisão entre os territórios que compõem aquela macro, garantindo que todos os territórios sejam contemplados com representações de delegados. Da mesma forma que, na eleição de delegados para a etapa nacional, também a gente já preveu que cada uma das macros terá representação dentro da delegação que irá representar o Estado na Conferência Nacional. Inclusive, Júlio, nós passamos por essa experiência que você está acabando de falar, por exemplo, Parnaíba, nós nos dividimos em cada eixo, né, para defender as propostas de Parnaíba, né? Isso. E, às vezes, você não pode trazer proposta nova, mas você pode fazer uma adaptação, né? Isso. Então, você pode pegar um texto de duas propostas, né? Então, fazer alteração desde que não mude o sentido da proposta. Exatamente. Né? Então, na Conferência de Saúde Mental, nós de Parnaíba sentamos e aí cada delegado foi para esses eixos para poder a gente defender as nossas propostas. Agora, eu acho que o que tem que ser colocado é a questão da representatividade, porque o que eu percebo, né, que tem muitos gestores que vão como trabalhador vão como gestor, usuário, gestor como usuário, a gente tem que trabalhar isso aí, porque na Conferência de Saúde Mental eu percebi isso,
é muito sério essa questão da representatividade dentro da conferência, né? Agora... Presidente, Oh, aí eu não queria continuar aquela reflexão, se for possível, depois da sua fala. certo, então, assim, o nosso secretário está aqui, né, o doutor Nivardo. Doutor Nivardo, você está aqui? Sim, estou. Você quer fazer alguma pergunta? Não, estou só tentando me inteirar. Certo, porque depois dessa etapa, a gente vai decidir hoje a data, vamos ver a questão do local, encaminhar para a secretaria para que o prefeito esteja editando um decreto, né? Então, por isso que a importância de você estar hoje também conosco, né, nessa discussão. Então, professor Flávio, você tem mais uma fala? Tenho, eu acho que o Carlos Barro de novo e o Cardoso. Então, Júlio, como nós vimos aí, nós temos alguns problemas. Aí a gente faz a seguinte reflexão. Primeiro, que isso seja uma solução provisória, contemporânea, que não se estenda ao longo do tempo, porque senão haverá prejuízo à participação social e ao controle social. Que essa reflexão esteja anotada nos processos, nas memórias dessa conferência, dessas etapas, para que a gente, no próximo, diga, foi exitoso. Não, que vai ser exitoso, claro que vai ser, e a gente quer mesmo que seja, mas exitoso dentro de uma conjuntura específica. Ele não pode ser considerado exitoso para a participação social, ampla participação social e controle social. Muito importante que isso fique claro. Veja só, no momento que cada município tem que levar para macro-regional apenas as 10 propostas mais filtradas, as melhores propostas, que são mais importantes, há uma tendência de homogeneização das propostas levadas a macro, porque se eu tenho que elencar 10 motivos principais, 10 propostas principais, as 3 ou 4 primeiras são iguais para todos os municípios, então todos os municípios acabam levando as mesmas. Isso empobrece muito o menu, o bioma das propostas. As propostas ficam mais pobres. E se isso reúne, imagina, Cocal, o território dos Cocais aqui, planície litorânea, imagina como nós temos aí 30, quase 40 municípios levando propostas e deixando de levar outras, apesar da possibilidade que Silvana apresentou, que a gente já sabe da experiência anterior, de reunião de propostas sem perder o eixo original das propostas. Então, é preciso que fique anotado isso. Enquanto há prejuízo, vai ter prejuízo também de representação. Por exemplo, o município de Parnaíba, e aqui não há nenhum bairrismo, mas o município de Parnaíba tem mais de 100 mil habitantes, então ele se encaixa numa categoria diferente dos outros municípios dos 2 territórios. No momento que eu vou reunir para macro e eu divido por território, embora isso não esteja claro, colocado como norma, mas acaba acontecendo. O município de Parnaíba fica diminuída a sua representação. Não que isso necessariamente seja ruim, porque isso pode acarretar em maior representação de municípios menores. Isso pode ser até bom. De princípio, eu não estou dizendo que isso é ruim. Eu só quero dizer que a gente tem que lutar e colocar nas memórias dessa 17ª conferência, a Conferência do Retorno à Democracia, a necessidade de lutar por contingenciamento de verbas mais volumosas para a participação social, para garantir que mesmo com o oneroso e paquidérmico, né, gigante processo de recepção de conselheiros municipais na estadual, dos diversos municípios, com milhares de propostas, a gente abrace aquela construção histórica, que é difícil, mas que a gente precisa encontrar as soluções para essa participação, do que gerar filtros para o processo democrático. Mas eu não estou fazendo isso como crítica, não. É como uma reflexão, dizendo que, do meu ponto de vista, há oportunidade, há uma conjuntura que favorece esse desenho atual. Obrigada, professor. Vou passar para o
Presidente Cardoso, que é o nosso presidente da Comissão de Controle, esteve em Brasília representando o Conselho Municipal de Saúde. Pode falar, presidente Cardoso. Senhora presidente, boa noite, nosso convidado Júlio, que está hoje aqui conosco. Boa noite a todos. Eu estou observando aqui o debate, acho que está legal, mas só para enfatizar, eu não sei se já foi enfatizado, né, que essas etapas estão todas já especificadas no regimento, né, da Conferência Estadual, em que nós temos que levar na planície litorânea, para macro-região Cocais e planície litorânea, 54 delegados de Parnaíba, 32 delegados de Parnaíba, né? Estamos nesse intervalo de 100 a 200 mil habitantes. Então, nós temos na nossa etapa, na nossa plenária, nós vamos ter que trabalhar com essa possibilidade de levar 32 pessoas, né? E eu estava dando uma lida no regimento e a etapa macro-regional para estadual vai ser levado 104 pessoas, né? E nacional, da estadual para o nacional, 68. E eu vi lá que já tem, basicamente, uma divisão, né, por regiões, né, pelas macro-regiões, né? Então, a macro-região de Cocais e Planície Litorânea já tem um percentual, se não me engano, são 14 vagas, para ir para a Conferência Nacional. Então, assim, tá tudo bem, muito bem explicadinho lá, né? Bem arrumadinho. Acho que a trabalheira maior mesmo é a mobilização para fazer com que tudo funcione aí nesse tempo recorde, porque nós temos um mês para isso, né? Nós temos que correr atrás de resolver essa situação. Então, era mais para dar esse informe aí, né, que sempre estão se colocando em relação à questão dos delegados. Obrigado, então. Obrigada, Carlos. Conselheiro doutor Carlos. Júlio, só para contribuir com a fala do professor Flávio, e até mesmo para contribuir com sua fala e tentar clarear para os demais conselheiros que estão participando da reunião, que entendam esse processo, né? Quando se fala muitas propostas, a gente tem que, por exemplo, que você tem que levar algumas propostas que são demandas do governo federal, do estado do Piauí para o governo federal, e você definiu aí que já tem um número X de propostas que tem que ser encaminhadas. Das propostas que são discutidas dentro do estado do Piauí, nós contemplamos a política estadual e a política federal, porque tem algumas particularidades que são do estado do Piauí que têm que ser trabalhadas, né, para qualificar a gestão do SUS no estado. E tem propostas que são nível federal, que são para qualificar a gestão do SUS em todo o país, né? Contempla nacionalmente as necessidades dos municípios da federação. Então, nessa perspectiva, você tem que imaginar que você tem na etapa, nas etapas macro-regionais, que são propostas que virão dessas macro-regiões, que contemplam a qualificação da gestão estadual, ou seja, do Sistema Único de Saúde dentro do Estado, com as suas especificidades, e outras que vão contemplar a questão da qualificação da gestão do SUS a nível federal, no sentido de contemplar todo o país. Então, nessa perspectiva, você tem, nesse filtro, não esquecendo que tem propostas que são específicas para o Estado e que tem propostas que são específicas para a Federação, né, para o governo federal. Então, a nossa preocupação é que essas propostas que vão qualificar não só a gestão estadual, mas também a federal, elas não sejam muito reduzidas, né, porque tem especificidades que são locais e que precisam ser muito bem discutidas e muito bem trabalhada no sentido da gente poder fazer com que a gente construa um SUS estadual a nível federal, de forma a contemplar as necessidades da população brasileira, né? Do Estado, do Piauí, da população do Estado do Piauí, mas também da população brasileira. Então, eu acho assim, vocês vão ter uma trabalheira danada para poder
fazer, dentro desse processo de filtragem, a divisão das propostas que específica para a construção de um SUS estadual e as propostas que são específicas para a discussão nacional. Então, só para clarear para o pessoal entender aí, que nossa plenária aqui, ela vai discutir propostas para qualificar esses dois níveis de gestão, o estadual e municipal, para que a partir do momento que se qualifica a gestão estadual, com certeza isso vai refletir dentro dos municípios, né, do estado do Piauí, nas particularidades desses municípios. Por isso, a nossa preocupação em a gente ter um número de propostas que trabalhe essas especificidades também macro-regionais, né, e locais, tá bom? Obrigada, Silvana, doutor eu Carlos. eu Júlio, quero, você Silvana, eu quer? posso? Sim, Sim, sim. já queria responder isso bem aí, que foi bem lembrado pelo Carlos, quando eu falei até 10 propostas por eixo, na verdade não são nem 10, né? Até 10 propostas de competência estadual, mais até 10 de competência da União, e as propostas de competência do município não foi fixado um limite, né? Porque essas propostas servirão para a atualização do Plano Municipal de Saúde daqui a 2 anos, quando o município de Parnaíba for fazer a sua conferência de saúde, né? Então, a gente vai ver que por cada eixo, a gente vai ter aí um mínimo de 20 propostas, né? A de competência estadual e a de competência da União, fora de as que são de competência do município, né? Então, já é um número de propostas realmente muito grande. Flávio, em relação ao que você falou sobre essa questão da participação, eu concordo inteiramente com você em gênero, número e grau e outras coisas mais que tiver para concordar quando você fala na questão dessa participação e que a gente tem que ter isso não como um hábito, mas como uma exceção. Realmente o interessante para uma conferência estadual é que a gente tivesse a participação de todos os municípios do estado, né? E o problema que a gente está enfrentando, principalmente em relação a essas últimas 2 conferências, né, a de saúde mental e essa que está sendo agora, é a questão de tempo, até que nos foi dado pelo próprio Conselho Nacional de Saúde, em relação à realização das etapas, né, entre a diferença de tempo entre a etapa municipal, a etapa estadual e a nacional. Principalmente entre as municipais e a estadual, eu acho um tempo muito curto, isso é uma opinião minha, um tempo muito curto para você fazer sistematização de todas essas propostas. A gente teria que ter uma comissão de relatoria assim, muito eficiente, com muitas pessoas e com tempo suficiente para, se fosse para a gente fazer essa etapa diretamente dos municípios para o estado. Mas seria o ideal, para a gente garantir a participação realmente de todos os municípios, para a gente garantir que realmente o controle social esteja participando da gestão. É interessante realmente a gente registrar isso, e eu gostaria que você tivesse presente na conferência estadual e fizesse esse registro. Daqui até lá, eu não sei se meus cabelos brancos vão me deixar lembrar disso, mas se deixar, eu vou fazer questão de fazer esse registro lá na conferência estadual, tá? Porque a gente precisa dessa participação maior dos municípios nas conferências de saúde. Muito obrigada. Eu gostaria de saber se tem mais algum conselheiro que quer fazer alguma pergunta. Não tendo, eu gostaria aqui de solicitar aqui o professor Flávio, para que a gente amarrasse aqui logo a data, né? E depois nós faremos uma reunião para definir a questão da comissão, local, né? Mas eu gostaria, assim, que o Júlio já saísse daqui com a data da nossa plenária. Qual a sua sugestão, professor? Fica aí, para a gente colocar para o pleno. Silvana, eu acho que a gente tem que ser solidário às conjunturas e condições expostas aqui pelo nosso companheiro Júlio. O companheiro Júlio, ele está trazendo a necessidade de que, quanto antes, a organização estadual tenha acesso a esses processos, para que se realize em março uma etapa macro-regional. É preciso que nós realizemos, ainda em fevereiro, na última semana de fevereiro, pós-carnaval,
a etapa municipal. Eu poderia sugerir também a primeira semana de março, mas eu não sei se o Júlio, se ele tem uma ideia também em relação a isso. Flávio, só complementando aí, as etapas macro-regionais vão ser no mês de abril. Em abril, né? Então, para organizar, a gente poderia fazer, então, na primeira semana de março, daria tempo. A minha sugestão é essa. Eu estava com a certa pensando que seria ainda em março, mas se na última semana de março, mas se é em abril, a gente pode realizar na primeira semana de março. A gente tem, com o apoio da prefeitura, e como vai ser um processo simplificado, a gente já realizou conferência municipal, a gente já reuniu a população de Parnaíba, então a gente pode fazer no processo de etapa municipal por plenária. Agora, eu acho que ela deve ser aberta à população, o máximo de conselheiro. Não, pode não, tem que ser aberta à população, não a convidados. A gente tem que fazer um processo aberto à comunidade, quem quiser participar, participa, serão delegados da etapa municipal, e a gente poderia fazer na primeira semana de março, para poder a gente, em tempo, entregar o produto para a etapa macro-regional. Cardoso quer falar. Só um minutinho, Cardoso. Me diga uma coisa, Júlio, bem aqui eu estou vendo que Floriano, Bom Jesus e Pico já tem data. Essas datas aqui já são das macro, não é isso? Isso, é da macro. Então, no caso, a gente tem que definir só a nossa etapa municipal ou já tem que definir a etapa regional? A macro é definida pelo estadual. Estadual. Isso. Nesse momento, vocês, no caso, que definem a macro, não é isso? Isso, exatamente. Tá bom. Então, nós vamos definir aqui só a nossa plenária. Professor, diga aí uma data que... Até o dia 31 de março, vocês têm essas datas livres para fazer no dia que... Eu queria falar, presidente. Presidente Cardoso. Fala. Não, é só... Eu acho que, como acabou o Júlio de falar aí, que nós temos até 31, eu sugiro que a gente não faça já na primeira semana. Eu acho que nós temos processos internos do Conselho para funcionar na primeira semana, inclusive. Eu acho que a gente poderia poderia fazer essa nossa plenária na terceira semana, no terceiro final de semana. Né? Não seria no final, mas seria ali pela intermediária. Aí teria prazo, porque tem até, se não me engano, dia 10 para enviar os relatórios. Tá? Né? Então, eu acho que a gente teria tempo suficiente, né? Hoje, aqui só sairia com essa data, não dá para discutir muita coisa, porque nós temos o calendário para discutir também, então vai ficar muito grande a reunião. Então, eu sugeria que fosse no terceiro final de semana de março. Então, no caso, seria... Porque no dia nós faríamos uma sexta? Eu acho, presidente, podia definir o horário aí no terceiro final de semana, por exemplo, porque sexta-feira vai ser presencial, né? Logicamente, né? Então a gente ficaria só nessa referência do terceiro final de semana e nós tiraríamos aí a direção do conselho, melhor dizendo, seria essa comissão, poder estar discutindo com a gente aí para ver como vai ser feito a questão da divulgação, a questão do cadastramento, essas coisas que a gente sabe que tem que ter, né? Júlio, no caso, a gente pode fazer só uma manhã, como nós fizemos, por exemplo, ou é o dia todo? É nós que definimos isso, é? Isso, senhor. O município é quem define, né? Só que assim, e aí já é minha opinião, novamente. Eu acho que numa manhã não dá tempo para fazer essas discussões todas. E tem a leitura do regimento. Certo. Até porque o documento orientador, quem já teve a oportunidade de dar uma lida nele, é um documento de leitura muito complicada, muito política, e vai ser uma coisa realmente um pouco complicada para fazer a discussão dela, né? Então, no caso, a sugestão do conselheiro Cardoso, que seria na semana do dia 17, não é isso? Isso. Então, a gente poderia, se for o caso, faria, só por uma dica, não era que estamos definindo, mas assim, uma dica seria começar na sexta-noite, por exemplo, uma abertura e tal, e na manhã do sábado, né? Uma dica só, para fazer 2 momentos aí. Mas você não acha que era bom a gente já amarrar, não? Pois nós temos a abertura no dia 17, à noite, e no dia 18 de março, sábado, manhã e tarde, faríamos as discussões.
Quase um Isso. calendário que deve para contemplar aí, exatamente. Pois é, porque nós temos que viabilizar a questão também por exemplo, aqui nós ainda temos que ver o local, temos que, Sim, porque a gente definindo essa data aqui, a gente vai pronto, correr atrás do local, entendeu? Para perfeito. ver se tem nessa data, que a gente está vendo aí se é o Porto das Barcas, outro local mais, né, professor? Beleza. Então, então, pronto, a gente fecha aqui no dia 17 e 18, não é? Aí Isso, vamos colocar aqui para o pleno, para ver se o pleno concorda, né? perfeito. Então, a nossa sugestão aqui, que o conselheiro Cardoso colocou, que é a terceira semana, que seria do dia 17 e 18. O professor Flávio colocou que a abertura seria no dia 17 à noite e no dia 18 seriam os trabalhos. E aí eu gostaria aqui de perguntar ao pleno se o pleno concorda. Então, se você for a favor, você coloca sim no chat. Se você for Né, presidente? contra, você coloca não, ou se você se abstém, tá bom, gente? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Qual o nosso coro hoje, Samara? 9. Hoje temos 16 conselheiros. 16. 16. Que bom. 10 votos. Então O passou meu é já. sim, né? O meu é sim, vocês sabem. 11. E aí, Passou. 11 já. por unanimidade, né? Por unanimidade, foi aprovado aqui com o membro presente da comissão da Conferência Estadual de Saúde, Júlio, e também aqui também nós temos um conselheiro que acompanha os municípios, queria que ele se apresentasse para nós. Foi aprovado por unanimidade no dia 17 a abertura, dia 18 os trabalhos. Nós vamos depois fazer uma reunião só para tratar da comissão e a questão do local e a logística, né? Porque a gente tem que encaminhar para a Secretaria de Saúde. Eu gostaria aqui que o conselheiro o colega que está conosco, se apresente aqui para nós. Foi aprovado, viu, gente, por unanimidade. Pronto. Boa noite. Meu Boa nome é Zé noite. Roberto. Faço parte da comissão de acompanhamento dos municípios e também agora eu estou na coordenação de articulação da Conferência Estadual de Saúde, e no qual nos deve também uma missão aí de fazer a articulação na planície litorânea, tá certo? Para poder fazer o contato com os municípios para saber as datas das conferências ou as plenárias que irão acontecer nos municípios, tá certo? Cheguei atrasado, peço desculpa, tentei entrar antes, não consegui, mas estamos aqui. Bom, é isso aí. Obrigada. Muito obrigada. Quero aqui agradecer, em nome do Conselho Municipal de Saúde, o nosso colega Júlio, né? Que é uma pessoa, assim, defensora nata do SUS, do controle social. Queria agradecer a você, Júlio, por ter vindo aqui no nosso conselho para fazer essa explanação para o pleno, tá bom? Obrigado, Júlio. Presidente, o Carlos Barros está com a mão levantada, não sei se é porque manteve ou se quer falar ainda. Você ainda quer falar, doutor Carlos? Eu primeiro peço desculpas, pessoal, que eu tive que me ausentar um pouquinho e perdi a questão da votação aí, que eu não cheguei a entender o que era a proposta e por ter me ausentado e também não participei. Eu só queria colocar para vocês o seguinte, como conselheiro da gestão, lembrando que a plenária ela deve ser um pouco mais simplificada em relação, imaginando a questão do custo que nós já tivemos com a conferência municipal. E a ideia de ser simplificada para a questão de avaliar também o custo da plenária municipal, para não em menos tempo, para que não
onere muito para os recursos do município, né, nesse processo. Então, é só para lembrar isso aí, para ser, como a plenária é algo mais simplificado do que a conferência, que a gente atentasse um pouco mais a esse detalhe, tá? Só isso mesmo, só essa observação. Muito bem, então, já ficou certo aqui, né, no dia 17 e 18 de março, dia 17 a abertura e 18 os nossos trabalhos. Então, você quer falar, Júlio, só para... Silvana, como só tem esse assunto aqui, se não tiver mais nenhum assunto aqui em relação ao que eu posso estar aqui contribuindo com vocês, eu vou pedir licença para sair, tá? Eu ainda tenho outro compromisso agora, às 19h30. Tá? Então, eu queria agradecer aqui a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e qualquer dúvida, estou à disposição aqui, tá bom? Muito obrigado, Júlio. Volte sempre. Boa noite para você, viu? Para o nosso colega também. Tchau, Um abraço. Boa reunião. Quero agora, gente, colocar a nossa segunda pauta, né? Que é a discussão do plano, né? Do nosso plano, da nossa organização. O professor Flávio vai colocar a minuta aí, uma minuta do pré-projeto, para que a gente monte junto aqui o que é que nós vamos trabalhar aqui o ano de 2023. Tiago, obrigado pela presença. Já saiu, né? Então, obrigado, Tiago. Pronto. Boa noite, companheiros, conselheiros desse Conselho Municipal de Parnaíba. Nós estamos iniciando um novo ano, o ano 2023. Realizamos o ano 2022 com muito trabalho dos conselheiros gestores, dos conselheiros usuários, dos conselheiros trabalhadores. Nós aprendemos muito durante o ano 2022, após um período de pandemia que ainda se prolongará por algum tempo como endemia, e estamos nos aperfeiçoando. Uma proposta que foi apresentada no ano passado era de que tivéssemos um aprimoramento do nosso calendário básico do Conselho Municipal de Parnaíba. E nós temos tarefas que são com datas pré-determinadas em legislação ou regimento, né? Legislação federal ou regimento. No caso de alguns documentos que a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, deve nos trazer, está determinado por lei. Em caso das nossas reuniões, está determinado pelo nosso regimento interno, pela nossa rotina. Então, nós já estamos aqui em janeiro, eu nem botei ali o mês de janeiro completo, que a gente já fez a primeira reunião ordinária, estamos hoje no dia 26, fazendo uma reunião extraordinária, né, ex-presidente, para trazer, hoje ainda terá a apresentação do Plano de Ação 2023, que é esse, que nós estamos aqui apresentando, né? Propondo. Então, eu acho que poderia já colocar aí, professor, a definição da data da plenária. Acho que poderia colocar aí no dia 26. Sim. A gente já deve acrescentar. Como não estava determinado anteriormente, não foi colocado, mas a gente vai acrescentar. Então, deixa eu apresentar aqui brevemente. Veja que é uma coisa um pouco repetitiva para algumas coisas. Nós, no ano passado, nós havíamos definido que seriam as terças-feiras nossas reuniões. Acabou que a gente acabou reunindo as extraordinárias nas quintas-feiras. Então, aqui nessa proposta inicial, estou botando sempre as terças-feiras, mas o plenário pode optar que a reunião extraordinária seja realizada em quintas-feiras, se entender diferente. Então, a segunda terça-feira de cada mês, reunião ordinária. A quarta terça-feira de cada mês, a reunião extraordinária. É isso que está aqui nesse calendário. Então, por isso que vocês vão ver sempre 2 datas por mês. Por exemplo, hoje é 26, mas no mês que vem, 14 e 21 de fevereiro, é a segunda e a quarta terça-feira do mês de fevereiro. Temos até que ver se isso é condizente por questão do carnaval, né? Eu não considerei isso. A gente pode discutir.
14 de março, abril, todos os meses subsequentes foi definido assim a data. E provavelmente a gente tem que fazer algumas alterações em alguns meses. Como eu estou dizendo, o mês de fevereiro tem a questão do carnaval. Então, o que é na segunda terça-feira de cada mês? A reunião ordinária. A reunião ordinária é o momento que a gente pode, além de outros assuntos, também aproveitar para fazer a avaliação do balancete em determinado mês. Pode ficar na reunião ordinária ou na extraordinária, depender do número de compromissos que nós temos. Por exemplo, hoje nós estamos apresentando o plano de ação, mas em fevereiro nós já temos previsto em legislação a apresentação do relatório do quadrimestre anterior, né, da Prefeitura, para o ano 2022, que é o total. Então, para o dia 14 de fevereiro, para o dia 21 de fevereiro, nós teríamos aí a necessidade de apresentar o RDQA final de 2022. Eu saltei 14 de fevereiro, né, gente? Desculpa. 14 de fevereiro, primeiro. Balancete de novembro e dezembro. Porque a gente deveria ter feito o de novembro, talvez em janeiro. Não fizemos até agora. É necessário que a gente encerre o ano 2022 para continuar o ano 2023. Então, talvez fosse interessante fazer a análise do balancete de novembro, dezembro e fevereiro. E ainda em fevereiro, apresentar o terceiro RDQA, relatório do quadrimestre anterior, e apresentar a Programação Anual de Saúde 2023. Em março, aí a gente tem a apresentação do projeto da Lei de Diretriz Orçamentária e a apresentação do relatório anual da gestão do ano 2022. Fechado já. Dia 28 de março, o doutor Carlos Barros vai já falar, para fazer uma orientação, e também algumas falam. No dia 28 de março, reunião extraordinária. Mas eu vou já parar um pouquinho, o doutor Carlos falar das possibilidades ou não desse início aí. Doutor Carlos. Obrigado, Flávio. Só para lembrar os conselheiros a seguinte informação. Eu acho que, Flávio, deve ser contemplado na programação do plano de ação do Conselho para 2023, contemplado um olhar sobre a programação do ano de 2023, que, embora tenha sido elaborada junto com a LDO para 2023, ela só chegou na mão do Conselho posteriormente, né? Eu não me recordo mais exatamente que chegou na mão do Conselho. Foi em dezembro. Pronto. Então, a programação anual de 2023, compatibilizando-a com a Lei de Diretriz Orçamentária para 2023, ela deve ser analisada e deve ser avaliada pelo Conselho, porque na diretriz 5, objetivo 15, lá está contemplado as ações do Conselho Municipal de Saúde aprovadas na Conferência Municipal de Saúde e estão como diretriz do Plano Municipal de Saúde 2022 a 2025. Então, tem lá no objetivo 14 algumas ações inerentes ao Conselho Municipal de Saúde. E era interessante que a gente pudesse, enquanto conselheiro, dar uma olhadinha nesse objetivo 14, onde estão elencadas as diretrizes, né, os indicadores para o Conselho Municipal de Saúde, com as suas respectivas ações a serem desenvolvidas para o alcance daquela meta. E a gente pudesse estar olhando isso e contemplando isso no plano de ação que Flávio está apresentando aí, Flávio, se for possível, depois dar uma olhadinha lá. Eu sei que ela não foi aprovada ainda pelo Conselho, né, não foi homologada ainda, mas são ações que estão previstas no plano municipal, definidas em conferência pelo próprio Conselho Municipal de Saúde, né, pelos próprios conselheiros. Então, se a gente pudesse adequar o plano que você está construindo, né, e essa proposta que você está apresentando, as diretrizes que estão lá do plano, que estão lá na programação do 2023, seria interessante.
Eu não sei como é que pode fazer, porque você colocou aí que no plano de ação, aprovar a programação 2023 em fevereiro, né? Só que ela requer um olhar anterior para poder começar a ser viabilizado o alcance das metas que o Conselho tem para o ano de 2023. É só para lembrar vocês disso, tá? Você que está bem antenado aí e talvez com a memória mais ativada, uma previsão possível no seu olhar, atento de técnico e especialista na área, seria mais viável para qual data? Só para ver se dá para ser adequado aí. E Flávio, se a gente está olhando para uma diretriz de conferência municipal contemplada num plano municipal e que deve estar pensada para 2023, algumas ações, eu acho que quanto mais rápido pudéssemos olhar a programação, eu não estou falando só da programação para a execução da Secretaria de Saúde, mas para a própria execução do Conselho Municipal de Saúde, porque essas propostas são específicas. Então, se pudesse olhar essa programação e aprová-la o mais rápido possível, agora já na primeira semana logo, não sei se é possível isso, vocês já tiveram a oportunidade de olhar a programação, porque vocês precisam também de tempo para executar essas ações, né? Então de fevereiro, 14 de fevereiro. Eu queria só que o doutor Carlos já deu aqui umas sugestões, né? E nós tivemos também um momento de discussão, o conselheiro Cardoso foi que propôs a reunião, né? E nós tivemos uma conversa, e aí eu queria passar para o conselheiro Cardoso para que ele fizesse algumas abordagens das suas opiniões, né? Do que ele colocou em relação até a demanda que foi colocada pela conselheira Dani, a conselheira... teve uma outra conselheira que colocou também, e aí eu queria passar para o conselheiro Cardoso para poder depois a gente começar a enxugar aqui e adequando aqui as datas com as nossas propostas. Presidente, professor Flávio, pode ser, né? Tudo bem, né? Eu só queria, na realidade, pessoal, essa programaçãozinha aí, esse calendário básico aí de atividades, é importante porque nós fizemos o ano passado, nós aprovamos esse calendário, ele não funcionou, acho que tivemos alguns problemas, foi um ano de eleição também, foi muito conturbado na realidade, né? Infelizmente, a ideia era fazer essa primeira experiência aí de atender ao mínimo necessário do nosso papel em relação aos instrumentos, né, de gestão, por exemplo, de discussão, de aprovação, e que a gente tivesse um norte, porque tudo ficava de última hora. Então, nesse momento aqui, quando se pensou fazer esse calendário, e foi a primeira vez do ano passado, exatamente para dar esse norte aí. E esse ano, eu acho que é de super importância que a gente defina aqui e a gente saia consciente das nossas atividades durante o ano, tanto do Conselho como o que cabe também à gestão. Tá? O que o doutor Carlos está colocando em relação à programação anual de saúde está perfeito. Isso foi até colocado que nós temos que fazer o mais rápido possível. Mas, infelizmente, doutor, não veio em PDF, né? Só veio ele físico, né? Infelizmente, não tivemos condição de ver ainda a programação, porque não veio em PDF, segundo a nossa secretária. Mas eu acho que nós deveríamos, já que, como proposta, essa questão da programação, nós temos que colocar ela como ponto de pauta na nossa reunião do dia 14, pelo menos aí. Eu acho que é o tempo mínimo possível, né? Se não fazer uma reunião extraordinária, mas também seria muito puxado, eu acredito. Mas se houver aqui, né, necessidade, podemos fazer uma semana antes da reunião ordinária, porque tem muita pauta também em fevereiro que a gente tem que estar conversando. Essa reunião poderá ser extraordinária. Deixa eu ver aqui o mapa aqui de fevereiro. Fevereiro, a reunião é dia 14, pode ser no dia 7, né, no caso, né?
Dia 7, com a terça-feira, a reunião antes, né? Uma data antes. Então, eu acho que poderia ser dia 7, a reunião extraordinária para discutir esse ponto que o Dr. Carlos está levantando, que é a questão da Programação Nacional de Saúde, que eu acho que é de suma importância também, porque o ano de 2023 já começou, né? E era para ter sido discutido ano passado, aprovado tudo. Então, eu queria que fosse colocado, então, sugeria, melhor dizendo, que fosse colocado aí no dia 7 de fevereiro, né, a discussão da Programação Nacional de Saúde, uma reunião extraordinária, certo? Também, acho que fora o mês de janeiro e fevereiro e março, os outros meses não tem muito o que acrescentar, é essa programação mesmo. Também as datas que foram colocadas aí de discussão da prestação de contas, foi colocado nessas datas porque está sempre chegando no limite dos 2 meses que tem que ser enviado para o Tribunal de Contas. Então, por exemplo, a prestação de contas de novembro é para ser discutida aí, ó, no final, basicamente aí nós estamos botando aí porque não tem como ser antes, né? Mas novembro e dezembro, os 2 juntos, nós dizemos, é no mês de fevereiro. Porque até o final de fevereiro, a gente tem que dar como votado, né, a prestação de contas para que seja enviado ao Tribunal de Contas. Então, está dentro desse prazo dos 2 meses, após o encerramento do exercício do mês. Né? Então, novembro até o final de janeiro, dezembro até o final de fevereiro, janeiro até o final de março, e por diante. Então, essas datas já foram colocadas aí com uma data muito curta para se avaliar, 5 dias, né, para o final do mês. Então, depois a gestão manda os balancetes em cima da hora, ou até depois da data, e quer que a gente vote, e fica perreando, e a gente tem uma programação. É preciso que a prefeitura também se adeque a essa, a gestão, melhor dizendo, se adeque a essa programação também. Porque nós temos dias aí para poder fazer a análise e a avaliação desses balancetes. Então, eu queria também colocar aqui no mês, como proposta, no mês de fevereiro, que no mês de fevereiro, nós formássemos, o professor até resumiu aí uma conversa que já tínhamos tido, né? Que é formar as subcomissões. Eu não sei, eu botei esses termos subcomissões, mas poderia ser comissões mesmo, comissões de acompanhamento das unidades de saúde no mês de fevereiro. Não, agora a ideia. O doutor Carlos Barros até colocou aí, da diretriz 5 do objetivo número 15, se não me engano, também, que tem algumas atribuições dentro da programação anual de saúde em relação ao conselho. E uma delas é acompanhamento das unidades de saúde. Para a gente se adequar a isso, não dá para a gente ficar fazendo ou fiscalização, ou acompanhamento de acordo com a demanda que chega. Nós temos que ter um calendário também para isso. E a sugestão é que agora, em fevereiro, tá? Estou colocando assim, nós nunca tivemos, agora teremos que ter, então não vamos ter tanta pressa, vamos pelo menos ver se dá para a gente fazer, tá? Porque não é fácil. Mas uma forma de integrar todos os conselheiros, todos, inclusive os suplentes, né? Então, nós temos uma lista de 40 conselheiros titulares e suplentes. Tem condição da gente chegar? Tem. Eu já estive fazendo aqui um rascunho do seguinte: nós temos 44 unidades de saúde, né? É o UBS, que nós dizemos. E tem mais as outras unidades de saúde, como os CAPs, né? Como o CEL. Bom, tem outros aí, mas uns 5 ou 6. Então, isso seria em torno de 50. Tá? Os hospitais. Aí tem os hospitais que eu estou falando da questão interna, presidente. Depois tem esse serviço externo, né? Que são os prestadores de serviço, né? Aí é outra coisa. Mas também eles entrarão nessa composição. Mas eu estou colocando do que é interno, dentro da prefeitura, dentro da Secretaria de Saúde. Tem em torno de 50, fiz o levantamento aqui. Então, a gente poderia fazer uma divisão, não vamos fazer hoje, mas vamos colocar aí, que agora no mês de fevereiro, nós vamos trabalhar essa meta de compor 10 comissões ou subcomissões, tá? Com 4 conselheiros, né? Com 4 conselheiros, dois usuários e dois da outra parte, né? E dá para a gente formar 10
essas subcomissões, cada um com a responsabilidade de fazer acompanhamento de 5 unidades dessas. Tá? E aí, a ideia inicial que nós conversamos era que fosse bimestral. Eu acho que, nesse primeiro momento, nós podemos mudar. Nós podemos botar de acordo com a apresentação do relatório quadrimestral. Então, pelo menos, pode fazer vários dias de visita, de acompanhamento, não tem problema nenhum, mas pelo menos uma visita a cada 4 meses. Então, seria 3 visitas no ano, tá? Porque isso coincidiria com a apresentação do relatório quadrimestral, tá certo? Então, para não sufocar muito, porque o trabalho no conselho é um trabalho que todo mundo sabe que é um trabalho voluntário, todo mundo tira um tempo extra para fazer essas atividades. Então, mas se nós conseguimos cumprir esse nosso trabalho esse ano, nós já cumprimos bastante, né? Então, cada grupo, cada subcomissão faria o acompanhamento. Nós faremos essa distribuição agora no mês de fevereiro, quem vai ficar com quem, né? Nós vamos fazer toda essa distribuição, e aí, a partir de fevereiro, de março, já começa a funcionar, tá certo? Esses 2 meses será apertado, mas aí a gente faria o esforço para esses 2 meses, março e abril, fazer as visitas, tá? Para cumprir o calendário do primeiro quadrimestre, tá certo? Então, eu queria que fosse colocado só assim, até 28 de fevereiro, né? Formar subcomissões e tal, dentro do calendário de atividades que nós estamos discutindo. Deu para entender, pessoal, a proposta aí? Conselheiro Cardoso, não daria para colocar aqui a questão do regimento, não, em março também? Eu estou só colocando essa primeira proposta, né? O regimento não está aqui, mas pode ser colocado o regimento. Só que eu acho que o regimento, nesse mês de março, devido à quantidade de atividades que tem, talvez ele não seja viabilizado, mas tudo bem. Ele pode colocar em outro mês, sem problema nenhum. Bom, aí foi pensado também que está dentro da nossa programação de saúde, eu vou pular bem aqui para a formação dos conselheiros. Tem mais coisa em fevereiro aí, né? Fevereiro será uma comissão também, no mês de fevereiro, da eleição da diretoria do conselho, né? Da mesa diretora do conselho de saúde. Então, essa não existe dentro do nosso regimento a formação de uma comissão, mas eu acho que é legal que se forme pelo menos ali 2, 3 pessoas dentro do conselho, uma equipe pequena ali que seja, mas que possa organizar o processo seletivo que deverá acontecer, né, até o dia da reunião ordinária em março, né, da reunião ordinária de março, né, segundo o nosso regimento, a eleição deve acontecer na primeira reunião, que no caso seria a reunião ordinária de março, que será no dia, se não me engano, 14 de março, né? Então, ou pode ser antes, né? Mas até lá. Aqui, viu, conselheiro Cardoso, coloque nessa plenária municipal no mês de março, coloque formação da comissão também, ó, aqui embaixo. A comissão será em fevereiro, presidente, não seria em março, né? Seria em fevereiro a comissão também. Em fevereiro. Né? A comissão será em fevereiro também. Pode ser colocado, não está aqui, pode ser colocado. Então, em fevereiro seria isso. Em março, a gente faria a eleição, está certo? A eleição. E está sugerindo também, e tem a plenária, né? A plenária municipal, que ocorrerá em março, foi marcada dia 17 e 18. Pode ser colocado. E também sugerir aqui, maio, ou outro mês, né? Mas que fosse feita a formação dos conselheiros. Eu acho que é importantíssimo. Está previsto também na programação anual de saúde, no plano anual de saúde, no plano municipal de saúde, por exemplo, que tem que haver, né, essa atividade de formação. E nós vimos que tem muitos conselheiros que entraram agora recentemente, está nem com um ano, e que é preciso haver um momento, né, de formação, discussão, de encontro, até porque nós não tivemos nem a oportunidade de se reunir ainda, só virtualmente, né? Então, pessoalmente, presencialmente, ainda não tivemos todo mundo. Então, eu acho que nós deveríamos fazer um momento para em maio, né? Então, essas seriam as colaborações que eu queria colocar, as contribuições, nós dizendo, para a gente colocar agora nesse começo de ano, né? Que tem muitas atividades para serem realizadas. Eu gostaria de perguntar
Gilberto, eu acho que é seu áudio. Gostaria de perguntar se tem algum conselheiro que quer dar alguma sugestão, porque tanto foi a conselheira Dani e a conselheira Jéssica falaram da situação lá dos postos. Então, é justamente isso que o conselheiro Cardoso acabou de colocar, que vai ser formado subcomissões para estar buscando justamente ver essas demandas para trazer aqui para o Pleno, para que o Pleno defina os encaminhamentos, né? Então, eu gostaria de saber se vocês têm, além dessas propostas que foi colocado aqui, tem mais propostas a ser para ter essa execução a partir de agora do mês de fevereiro e março. Não sei se a Jéssica vai falar, mas se me permitirem, eu não sei se seria uma sugestão aqui exatamente para esse contexto, né? Vocês vão me ajudar aqui a formular. Mas eu pensei, deixa eu só, porque meu celular está descarregando. A conselheira Dani. Estão me ouvindo, né? Sim. Conselheira, se identifique. Meu nome é Daniele, sou conselheira, né, suplente represento o segmento usuário do colo materno, tá? Certo. Então, seguindo, né, como é do conhecimento de todos, que eu coloquei lá no mesmo dia que a Jéssica também colocou uma demanda de uma UBS, referente à questão do ar-condicionado estar quebrado, portanto, impossibilitar a questão da vacinação, tá? Isso foi uma demanda que já chegou para mim há um tempo. A grande questão é que eu acho muito interessante toda essa questão da organização e, de fato, de imensa importância mesmo. Mas é uma coisa que a gente não consegue resolver de imediato. Não sei se vocês estão conseguindo entender assim onde eu quero chegar, não sei se estou colocando em palavras exatas, mas essa questão, por exemplo, da UBS que teve problema lá com o ar-condicionado, não foi resolvido, é uma coisa que, ao meu ver, é uma coisa que não pode ficar postergando muito tempo. Uma coisa, o ar-condicionado quebrar, você resolver ali alguns dias, não de imediato, porque a gente entende também que não tem como, né? Agora, passar uma semana, 2, a população perde muito, né? Tanto as gestantes, as crianças, toda a população que se vacina. Então, a minha sugestão, dentro do que já foi colocado aqui, seria um canal mesmo de ouvidoria. Não sei se seria assim mesmo o nome, mas algo que a população conseguisse, a gente já é esse canal, eu entendo isso, mas uma coisa mais ativa para com a população, né? Eu não sei ainda o que seria isso, por isso que eu falei, preciso da ajuda de todos para que a gente venha chegar em algo que seja positivo, né? Não sei se... Dani, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês aqui. Olha, a Samara, ela é secretária executiva do Conselho. Certo. Uma situação como essa, você pode solicitar para a Samara, para que ela faça um ofício para a Secretaria Municipal de Saúde, fazendo esses encaminhamentos de solicitação para que se resolva um caso como esse. Ótimo. A Samara vai fazer esse ofício, você, como conselheira, pode assinar e a Samara protocolo, entendeu? Então, não precisa nem essa subcomissão. A sugestão do conselheiro Cardoso achei importante. Por quê? Porque, a partir de então, nós vamos ter esse acompanhamento todo momento. Assim, não vai ficar aquele vago, só vai a comissão de fiscalização uma vez e pronto. Não. Esses conselheiros que vão ser subdivididos, eles vão ficar no acompanhamento. Então, assim, mas todos os conselheiros que estão aqui, quando tiver uma demanda como essa, você pode, Samara, gostaria que você fizesse um ofício e coloque a demanda, assim a Samara vai lá e protocola para a Secretaria de Saúde, tá bom? Ótimo, inclusive é muito importante, eu não sabia dessa questão, acho até muito válido, até
para os outros conselheiros que pode ser que não saibam também, né? Então, era isso a minha não sei se foi uma contribuição, mas... Deixa eu dizer, no caso, uma situação dessa, com mais outra situação, se a gente trouxer para o pleno, o conselho aprova e encaminha. Então, é o conselho. Mas, nesse caso, como é um caso de urgência, é vacina, você tanto pode encaminhar para a imunização, pode encaminhar para a Secretaria de Saúde, pode encaminhar para a atenção básica, entendeu? A Samara, ela está lá para poder fazer esses requerimentos ou ofícios. Tá bom, gente? Perfeito, ótimo. Obrigada. Doutor Carlos, pode falar. Contribuindo com as falas anteriores, tanto com a conselheira Daniele, acho que sim, né? E com a conselheira Silvana, eu ressalto a importância de todos nós conselheiros darmos uma olhada nos instrumentos de gestão que estão disponíveis para consulta e para análise sistematizada, como fala bem o professor Flávio. O Plano Municipal de Saúde define diretrizes para 4 anos de governo. E essas diretrizes, elas são executadas ou programadas para execução anual, o que está no outro instrumento de gestão, que serve de instrumento de monitoramento e avaliação pelo Conselho, avaliação sistematizada, que é as programações anuais, né? Então, nós temos o Plano Municipal, que é o instrumento maior, né, que demanda 4 anos, e temos uma programação anual que acompanha toda a execução desse plano municipal nos 4 anos, né, durante os 4 anos de gestão. Então, se nós olharmos, pudéssemos nos deter em relação ao olhar sobre a programação anual de 2023, está contemplada as demandas da conselheira Daniele. Em que sentido? Tem uma diretriz, que é a diretriz 5, no objetivo 15, onde fala da estruturação e uso dos recursos do Sistema Único de Saúde para operacionalizar o sistema. Na diretriz 5, ela tem 2 coisas que são importantes que a conselheira Daniele falou. A instituição de ouvidoria do Sistema Único de Saúde no município, a ouvidoria específica para a saúde. A outra é a estruturação das unidades básicas de saúde, né, ao longo desses 4 anos, né, e a cada ano tem uma meta traçada para ser alcançada. Então, essas demandas de estruturação que envolvem a questão do ar-condicionado, equipamentos médicos hospitalares, está lá contemplado na diretriz. Então, se o Conselho pudesse estar acompanhando as programações e nessas análises que estão programadas, como o conselheiro Cardoso bem relatou aí, foi muito, muito esclarecedor a fala dele, no sentido de criar uma programação que pudesse dar conta de olhar o que está programado, o que está planejado para ser executado durante o ano e facilitar até o trabalho de fiscalização do Conselho, né, em relação aos serviços que são executados, ofertados à população. Então, se você olhar na programação, essas demandas, elas estão programadas para o ano de 2023 também, né, com metas estabelecidas. Então, são instrumentos que o Conselho pode estar utilizando para desenvolver melhor o trabalho dele, para facilitar melhor a elaboração de uma programação anual que possa acompanhar, né, a execução ou não dessas propostas que estão lá elencadas na programação anual, né? Como já falei, contempla as propostas que nossa conselheira Daniele acabou de falar, tá bom? Só para lembrar isso de vocês, tá? Obrigada, doutor Carlos. Inclusive, o doutor Carlos já colocou a programação anual no grupo do Conselho. E aí, se for importante para vocês, a gente pode estar depois se reunindo, né? Em grupos, né, professor? A comissão de controle se reúne às 10 horas da noite para poder estar lendo junto, né? Às vezes sozinho pode algum conselheiro não, né? Então, agora eu vou passar para a nossa conselheira Jéssica, que quer dar uma fala. Com você, conselheira. Obrigada, Silvana. Boa noite a todas, a todos e a todos. Me escutam direitinho? Sim. Então, eu concordo
com o que foi dito, né, com relação à programação para o mês de fevereiro. E eu queria saber se eu poderia utilizar o mesmo caminho que foi sugerido para a Dani com relação a denúncias. Por exemplo, eu tenho recebido várias denúncias de pessoas travestis e transexuais com relação ao uso do nome social. E em outros momentos até a gente falou sobre essas demandas, né? E você sugeriu que eu fizesse um documento, né? Institucionalizado, obviamente, mas esse coletivo no qual eu me refiro, de que eu faço parte e dessas demandas, ele não é institucionalizado. Então, assim, eu queria saber se eu poderia também usar esse mesmo caminho que foi sugerido para a Dani. Ótimo. Com certeza, conselheira. Você como conselheira e até mesmo como cidadã, né, você pode... o secretário, eu sempre digo que a Secretaria de Saúde é uma prefeitura, né? São muitas demandas, então o secretário, muitas vezes, ele não sabe o que está acontecendo. Mas quando chega um ofício, um requerimento, ele já vai ter conhecimento desses fatos. Então, é importantíssimo que os conselheiros que estão nas suas áreas, que são usuários, repassem essa demanda para a secretaria. É como eu disse, tem situações que nós vamos trazer para o pleno decidir, mas tem coisas que nós mesmos, enquanto conselheiro, poderemos encaminhar para o secretário municipal de saúde, secretário de educação, ou aquele que você achar que deve encaminhar, entendeu? Sim, eu esqueci de falar, eu sou representante da Fiocruz Piauí. Eu queria só, a nível de curiosidade, saber quantos representantes das usuárias e dos usuários estão hoje aqui. Tem alguém? Hoje nós temos aqui 20 conselheiros, né? Mas eu não sei ainda, a Samara que tem a lista. Nós temos, acho que quase todos os 10 estão hoje, né? Parece. Temos 20 aqui hoje, né? Sim. Se anuncia aí, botei ali, ó, eu sou usuário, bote aí, eu sou usuário, para que as pessoas saibam. A gente pode ver quando publicar essa lista. Inclusive, aproveitando a fala da Jéssica aí, eu até coloquei aqui outro dia, é importante os conselheiros usuários, titulares suplentes, ter mais a proximidade, nós representando da coletividade, da sociedade, a gente precisa estar mais antenado, porque a nossa tarefa é muito grande, né? Em estarmos aqui discutindo problema de saúde, que, como vocês estão vendo aí, não é simples, né? Não é simples para a gestão e não é simples para nós também, porque nós não temos todos os instrumentos necessários para fiscalizar um orçamento muito grande da Secretaria de Saúde, né? E hoje, esse ano passado, chegou a mais de 150 milhões de reais. Então, é significativo e nós precisamos estar mais antenados, né? Então, nós iremos, com certeza, estar buscando uma aproximação maior nesse sentido, tá? Silvana. Também queria só, nós estivemos essa semana com o secretário, não tratando da questão do conselho, né, mas de outra demanda, e aí até solicitei uma agenda do secretário com membros do Conselho Municipal de Saúde para a gente estar tratando da nossa demanda, né? Então, eu sabendo da data, já passo para o professor para a gente colocar já na nossa programação, tá bom? É importantíssimo a gente estar colocando a nossa demanda para ele, principalmente a questão dos crachás, a questão do fardamento, que a gente não tem, né? Porque não tem como o conselheiro chegar em algum lugar e dizer que é conselheiro porque não tem um documento. É chato. Nossos acompanhamentos, presidente, agora em março, pelo menos, já está com tudo isso pronto. Certo. Então, deixa eu ver. Jéssica, você quer complementar ou já terminou? Eu já concluí, você trouxe o que eu já ia finalizar, que era os crachás, né, que eu tenho cobrado bastante, e eu particularmente não gosto de blusas, fardas, né, eu gosto mais do crachá. Certo. Então, tem mais alguém que queira colocar uma proposta? Então, não tendo, Silvana, eu quero dizer só que a gente saúda sempre a Secretaria Municipal de Saúde por colocar no plano
e na programação, como colocou este ano, as orientações vindas da participação popular, da participação social, a partir da Conferência Municipal de Saúde, e dentro dele essa programação. E reforçar o que o conselheiro Cardoso nos trouxe aí, nos apresentou como proposta muito importante, a formação dessas comissões, para que a gente contribua com a Secretaria Municipal de Saúde, aqui na figura do nosso secretário municipal, doutor Nivardo, lembrando que o intuito do Conselho é contribuir para o aprimoramento do SUS. E aí esse acompanhamento, através de comissões nos serviços, vai justamente aproximar um refinamento do que já está lá na Programação Anual de Saúde, que o doutor Carlos tão brilhantemente apresentou nas últimas reuniões desde o ano passado. E a gente vai contribuir aqui, enquanto conselheiros dos usuários, dos trabalhadores e também da gestão, para o alcance máximo. E aí isso exige um acompanhamento próximo, colado aos serviços e a outros processos, como nós já temos feito. Ou seja, no território, o conselheiro tem que estar ali no posto, na unidade básica de saúde, no hospital, no CAPS, e anotando, e avaliando, e elaborando o relatório para entregar nas mãos aí do nosso secretário municipal de saúde, que eu tenho certeza está se empenhando aqui, e como já demonstrou, eu queria parabenizá-lo, está nos acompanhando aqui e participando, aprendendo conosco, e a gente aprendendo com o senhor também, doutor Nivardo, vamos aprendendo junto a construir o SUS. Obrigado, Cardoso. Eu queria só dizer que a gente agora tem que ver para sugerir para a secretaria, né, a questão dos locais da plenária, porque o prefeito tem que editar um decreto, né? Então, eu estava pensando assim, nós temos hoje a Secretaria de Saúde, eu não sei qual é a parceria que eles têm lá no Sesc Avenida, né? Avenida Presidente Vargas, agora as nossas reuniões sempre é lá. Eu não sei se a secretaria pode arranjar aquele local, porque tem que ter as salas, né? Também eu pensei na Universidade Estadual, na UESP. Nós pensamos, né, professor, lá no Porto das Barcas, né, que seria tão importante, né? E aí nós vamos sugerir esses locais para a secretaria, encaminhar as datas, porém, nós temos que ver ainda a comissão, né? Porque o prefeito tem que divulgar, colocar no decreto a comissão, né, que vai organizar a plenária, tá bom? Então, na próxima reunião, talvez a gente já esteja fazendo a reunião para tratar disso, tá certo, gente? E quanto à questão aí da nossa programação, tá incompleta ainda, né, Cardoso? Ou a gente fecha? Eu acho que o teu tá sem voz, Cardoso. Desculpa. Presidente, não tem mais nenhuma sugestão no calendário, só chamar para a brevidade, que eu acho que é o próximo evento que nós teremos, publicamente, né, aqui todo mundo, a reunião de apresentação e discussão e votação da programação anual de saúde 2023, que já sugeri para o dia 7, é uma terça-feira antes da nossa reunião ordinária, que será dia 14 de fevereiro. Eu acredito que não teria nenhum problema para o doutor Carlos Barros estar, logicamente, com a gente nesse dia 7, é uma terça-feira, né, mantendo sempre a nossa reunião nesses dias, né? Então, a próxima reunião nossa será nesse dia 7. Certo. Então, depois a gente poderia se reunir em grupos, né, e discutir o plano, né? Aos usuários, vamos convidar os usuários para estar participando, tá bom, gente? Beleza. Então é isso, nós vamos terminar agora. Alguém tem mais alguma fala? Não? Tá todo mundo satisfeito? Então, gente, ontem foi chuva demais, né? Parnaíba choveu muito, graças a Deus. Mas nós estamos aqui hoje felizes. Eu não tão feliz, né? Porque hoje faleceu uma pessoa da minha igreja, infartou e morreu, um jovem. Mas assim, né, a gente tem que... Nossas orações dele, viu, Silvana? Nossas orações. A gente não pode ficar triste, né? Porque quando nós temos Deus, nós temos que ter confiança nele. Então, assim, eu quero agradecer a cada um de vocês que vieram hoje, assim,
em peso mesmo, né, os conselheiros, e dizer que foi um momento importante para nós. Uma boa noite para vocês, tá bom? Fiquem com Deus. E durmam com Deus, né? Tá bom, gente? Boa noite a todos e a todas. Boa noite, conselheiro Cardoso, professor, doutor Nivaldo. Boa noite, presidente. Até mais. Wesley, Dâmaris, doutor Carlos, dona Jesus. Boa noite a todos. Boa noite, Jesus está aqui. A Dani, boa noite para todos. Boa noite. Jéssica. Na próxima eu vou falar bastante, Silvana. Alex, Jaci Luiz, Samara, Silvana Lima. Como é que tá a paz, Silvana Lima? Tá tudo bem? Doutor Nivaldo também está aí, né? Ninguém ouviu a voz dele. Ana Elisa, Castelo Branco. Boa noite a vocês, gente. Que Deus abençoe cada um. Proteja, livre de todo mal. Amém. Diga um amém, viu, gente? Diga amém. Receba a bênção. Silvana, você cobrou só de mim, que eu não falei. O doutor Nivaldo também não falou. Pois é. O doutor Nivaldo está muito calado. É porque ele está só assuntando. Quando vier, viu? Pode esperar. A doutora Leidiane estava aqui com a gente. Não sei se ela já saiu. Dona Lindalva. Cadê você, dona Lindalva? Não falou também. Dona Lindalva, era bom estar aqui com a linguagem de Libras, né? Bora cobrar a dona Lindalva. Nossa conselheira maravilhosa. Essa inclusão é super importante, viu, Silvana? Você Verdade, mencionar eu vou falar com ela. Libras. Importantíssimo. Nas nossas conferências que tivemos, deu tudo certo, né? Agora vai ser presencial, vamos ter que ver com a dona Dalgisa lá, para ela liberar lá. Isso tem que ser uma observação, né? Que deve se colocar essa questão da linguagem de sinais. E Dani, depois veja com a enfermeira se já colocaram o bebedouro lá, tá bom? Ou, aliás, era a geladeira, né? Era o ar-condicionado. Pois é, depois veja lá, viu? Vou falar. Porque aí, senão, você passa para o secretário. Tá certo. Seria importantíssimo. Qual é o módulo? É o 4, é, Dani? São 2 módulos lá. É o da tarde, meu Deus, agora não lembro qual que é. Acho que é o 3. É o 3. Eu acho que é o 3. Vamos checar isso amanhã. É o Iracema... É o Iracema Feitosa. À tarde, viu, doutor Nivaldo? Isso. Porque as vacinas estão tudo chegando, graças a Deus tem que ter Exatamente. As vacinas estão chegando, só que aí as pessoas chegam para se vacinar e tem essa questão, não pode vacinar, né? E complica. Tudo bem. É verdade. Gente, estou saindo daqui. Boa noite para todos. Tá? Fiquem com Deus. Tchau, boa noite. Eu estou deixando vocês saírem, né? Tchau, tchau. Para não ser deselegante com vocês. Certa. O Wesley ainda está aqui.